Cuidado, Baruque. Ó, soltou. Soltou, ó. Tá vendo como é que é? É sobre isso que eu faço. E não consegue pegar o cachorro de volta. Volta, Bob. 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 Volta. 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 Eu que tenho que botar a moral. Viu aí? Eu que tenho que botar a moral. Volta. Volta. Eu que tenho que botar a moral. Curtiu aí como é que é o negócio? Eu que tenho que botar a moral no dog dos outros. Olha a situação. Eu ali ia soltar o Baruque já, mas eu evito o combate. Como vocês podem ver em qualquer vídeo que eu faço. Mas quando não dá, eu solto mesmo e deixo o pau quebrar. Como já aconteceu com outros dogs. Então ali eu fiquei calmo. Já estou mudando aqui o contexto do que eu quero falar, porque os vídeos aqui do canal é manejo de rua. Eu posso estar falando uma situação e acontecer outra e eu ter que trazer informação como agora. Depois nós voltamos ao assunto que eu estava falando. Se der, se o celular aqui não acabar aqui de descarregar, porque estava pouco, eu ia falar só alguma coisinha. Mas aconteceu esse fato aí, desse pitbull. Eu já estava imaginando ele soltar, eu vi que ela já não estava tendo condição de segurar o animal, que ela não tinha força para segurar o animal daquele ali. Com a criança do outro lado, então, você viu quando o dog chegou perto, ela já perdeu a reação, ela ficou ali esperando só o combate. Ela não teve nenhuma atitude, não tem manejo para tal, para evitar a situação, mas eu tenho. Se mantenha calmo. Se você desesperar, isso pode trazer mais problema, mais tensão para a situação. Como eu já expliquei em outros conteúdos a respeito, com imagens, etc. Situações como essa você deve se acalmar. Se você ficar tenso, demonstrar pânico e etc., você contribui em si para o combate. Você deve se manter calmo, usar a melhor estratégia, claro, tendo conhecimento para tal. A princípio, permitir até o combate, se for o caso, depois buscar separar da melhor maneira possível. Mas você pode usar uma técnica de se impor. Você usa uma entonação de voz, você usa uma postura corporal, onde o outro animal vinha se sentir intimidado a não fazer agressão, a não fazer o combate. Como que o animal, vou usar esse contexto aqui, essa palavra, para você entender o texto. Como que o animal, ele olha assim e fala assim, tem dois para me lutar. Tem esse aqui e tem o outro. Eu não vou arriscar lutar com dois, porque geralmente dogs, eles quando se deparam com uma situação que para eles pode dar prejuízo, eles evitam o combate. O animal em si, os animais em si. Mas o animal realmente ali na pegada de combate, na realidade ele quer o combate, mas ele tem suas peculiaridades. Então eu usei uma estratégia de liderança, de imponência, me impus e o dog cedeu, mas poderia não ceder. Eu já estava preparado aqui para soltar a guia e permitir o Baruque combater. Como eu estava explicando e falando, eu não deixo dog combater se não houver necessidade, mas há situações que há necessidade. O dog ele precisa combater, como fazer a guarda, no caso lá de casa em relação ao gato. Eu não posso inibir o meu dog de fazer a guarda do território, ainda que eu não trabalhei o Baruque manejo com figuração. Então toda situação que acontece, como essa do gato lá no lote, na goiabeira, eu preciso usar esse instinto dele ali, do gato, do território, para incentivar o animal na guarda territorial, para que ele não recue dentro de um invasor dentro do lote.
Agora existem muitos ataques de cachorrinho pequeno também, de desfigurar o rosto das pessoas. A pessoa bosta do lado, aí vai fazer uma selfie e o cachorro morde o rosto do próprio dono, da própria dona, né? Então, assim, até os cachorros pequenos, eles exercem dominância, né? O cachorro, quando ele coloca a patinha em cima de você, ele já está ali exercendo a dominância dele, falando que ele é o dono. Aquilo ali é um sinal de dominância. Quando o cachorro está deitado no sofá lá e você vai falar e ele range os dentes, ele não quer sair, ali também é um sinal de dominância. Entendendo? Então o animal, ele entende dominância. Quem é o dominante? Né? Você pode entender isso melhor numa matilha de lobos. Sempre tem o líder. Então o animal, ele tem que entender que tem um líder, e é você o líder, dono do cachorro. O Baruco, quando eu vou sair no portão com ele não sai só no mandar. Quando eu dou comida para ele, eu coloco a vasilha, ele senta e fica esperando o comando de eu deixar ele comer. Por quê? Porque o meu cachorro, ele é muito dominante. Então eu tive que usar essas técnicas para ele saber que não é ele que está no domínio. Porque aqui minha família ia pegar um pano, ia pegar uma coisa e não queria deixar. Às vezes, né, disse que não estava querendo deixar passar, enfim. Então o Baruque, ele já tentou exercer dominância até comigo, mas eu cortei. Enfim, então todo cuidado ali com o cachorro ainda é pouco, porque você pode estar ali na dominância com ele, aí vai deixando o cachorro fazer o que quer, não morde, e ele vai crescendo achando que é o dono da situação, e pode acontecer um acidente, como aconteceu nesse caso, né? E no caso dessa senhora com seu neto. E teve outro caso que eu falei, né, de um rapaz no Uber. Eu falei até que a mão foi o pulso, mas foi o braço dele. Ele falou que ele estava entrando dentro de casa com o carro, aí ele desceu para abrir o portão, e o dono da casa descuidou do portão, e um husky gigante veio para cima dele. Ele disse que o husky pulou no rosto dele, tipo no pescoço, né? Aí ele levantou o braço e o cachorro agarrou no braço e rasgou o braço dele. Aí o braço dele estava engessado, né? Então aquela ali, não morde, não vai morder, não tem perigo. Tem perigo sim, morde sim, e todo cuidado é pouco. Então as pessoas, elas acham que conhecem, né? Mas na realidade não conhecem, porque muitos não buscam se aprofundar no conhecimento de cachorro, né? Para quem cria, né? Tem um versículo nas escrituras que dizem que quando os discípulos foram conversar a respeito do divórcio com o Senhor Jesus, aí o Senhor Jesus falou que só era lícito deixar a mulher no caso de relações sexuais ilícitas. E os discípulos falaram, então não convém casar não, porque eles estavam acostumados pela lei de Moisés separar da mulher por qualquer motivo, né? Qualquer coisinha eles poderiam dar a carta de divórcio. Então quando o Senhor Jesus falou que só por causa de relações sexuais ilícitas, aí eles falaram, não, então é melhor não casar. Aí o Senhor Jesus falou assim, nem todos podem receber isso, né? Aí ali ele começa a trazer ali mais para o contexto assim, sexual na letra, mas no espírito não se refere só ao contexto sexual, né? Existe, ele está falando ali de tudo que é necessário para se manter um casamento, né? Então tem pessoas que fazem filhos, né? Mas não tem condição material e nem psicológica para criar um filho. Porque eu acredito, né? Vocês aí que são pais e mães aí devem saber melhor do que eu, que para se criar um filho, a condição material, uma certa condição material e psicológica é muito importante. Quando falta o material e não tem o psicológico, é ruim. E quando tem o psicológico e não tem o material, também é ruim. Mas eu acredito que o psicológico ele é o pior, sabe? Porque quando a pessoa tem um psicológico, pelo menos o básico ela vai ter. De alguma maneira, Deus ele vai suprindo, né? Porque Deus, quem criou a família foi Deus. Então ele traz os suprimentos para a família. Agora, quando é no psicológico, aí existe muito do próprio ser humano, né?
Então tem gente que não tem nem condição de no psicológico criar um cachorro, né? Por exemplo, aquele homem ali, ele exaltar daquela maneira, mas a esposa dele não reconhecendo o erro deles. Eles têm uma condição material, porque é setor de mansão, né? Então eles têm uma certa condição financeira. Os cachorros gigantes devem comer a melhor ração, né? Ser tratado em pet, aquela coisa toda. Mas não tem psicológico para criar um cachorro.